Filipenses 4, de 10 a 13, é o texto que nós iremos compartilhar nessa devocional. Eu vou colocar aqui na tela para que fique mais fácil a gente seguir, como nós já temos feito em outras ocasiões. Palavras do apóstolo Paulo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus. Nós vamos agora orar e pedir que Deus abençoe esse momento de devocional no coração de todos aqueles que estão participando. Pai querido, nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre nós, especialmente nesses momentos difíceis, de incerteza, de apreensão com relação ao futuro. Nós pedimos que o Senhor nos ensine a viver contentes em toda e qualquer situação. Que as palavras do apóstolo Paulo que nós vamos estudar sejam usadas pelo teu Espírito Santo para nos mostrar o caminho da satisfação, mesmo em circunstâncias graves, como talvez nós tenhamos de passar. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo estava preso em Roma, numa casa alugada por ele, acorrentada a um soldado romano, enquanto esperava o julgamento de César. E ali ele certamente estava passando por algumas dificuldades, algumas privações. Ele era prisioneiro. E a vida de prisioneiro não era uma vida de abundância, não era uma vida onde havia fartura. Podemos imaginar que Paulo estava passando por alguma dificuldade, talvez pouca alimentação, talvez não tinha roupa suficiente para se proteger do frio da noite. A situação era de escassez, era um momento de dificuldade. Quando, de repente, ele recebe a visita de Epafrodito, um dos líderes da igreja de Filipos, que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo poucos anos antes. Filipos traz uma oferta da igreja para o apóstolo Paulo, bem como informações sobre a igreja. A oferta era muito bem-vinda. O apóstolo Paulo agora poderia se alegrar, porque ele poderia comprar alimentação e aquilo que ele tinha necessidade. Ele escreve essa carta, que na certa foi levada por Epafrodito de volta, ou por outro emissário, onde ele agradece a oferta, onde ele dá algumas instruções para a igreja e onde ele aproveita a sua própria experiência para encorajar os filipenses a viver contentes em toda e qualquer situação. Os próprios filipenses estavam passando dificuldades, nós imaginamos, por conta das perseguições que eram tão comuns no século I, onde os cristãos às vezes se viam assediados pela polícia, pelos moradores da mesma cidade, pelos seus vizinhos, e lançados fora dos seus empregos, não tinham ganha-pão. Era uma situação sempre difícil. O apóstolo Paulo, então, aqui nessa passagem, encoraja os filipenses a viver contentes em toda e qualquer situação. Eu queria, então, ver com vocês três pontos aqui da passagem que eu espero serão úteis para nos ajudar nisso que nós queremos, que é honrar o nosso Deus, seja qual for a dificuldade. O primeiro ponto é a alegria de Paulo, que ele demonstra com aquela oferta. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo expressa aqui sua gratidão aos filipenses. Ele diz que se alegrou sobremaneira, uma alegria muito profunda. E ele se alegrou no Senhor. A razão da alegria foi, ele diz, porque ele percebeu o amor dos filipenses por ele não havia mudado. Provavelmente fazia alguns anos ou algum tempo desde que Paulo tinha recebido a última oferta da igreja de Filipos, que foi uma igreja que sempre o ajudou. E agora, com a chegada dessa oferta, nesse momento que ele estava passando na prisão, Paulo tem motivos para agradecer e se alegrar no Senhor, porque ele percebe, como ele diz aqui, que os filipenses renovaram a favor de Paulo o cuidado que eles, como ele diz aqui, o qual também já tinhais antes. Os filipenses, como eu disse, eles sempre tiveram cuidado do apóstolo Paulo, que era o pai espiritual deles. E o cuidado aqui é o cuidado financeiro, mandando ofertas e, de alguma forma, ajudando o apóstolo Paulo a passar pelos momentos difíceis que ele tinha enfrentado no seu ministério de pregador, de pastor e de missionário.
E agora Paulo está feliz porque percebe que a igreja o ama, que a igreja cuida dele, e Paulo se alegra em Deus por ver o cuidado dos filipenses para com ele. E ele, como cavalheiro que sempre é, como uma pessoa, um gentleman, ele diz aqui, mas eu sei que faltava oportunidade. Vocês né, tá mais ou menos dizendo assim, passou um tempinho, né, entre as ofertas. Ele não está dizendo isso diretamente, mas ele diz, mas eu sei é porque faltou oportunidade para vocês fazerem isso. E essa falta de oportunidade era talvez porque os filipenses não tinham tido recursos financeiros para ajudar o apóstolo Paulo, ou porque Paulo também não tinha dado essa oportunidade. Não é? Agora ele estava preso em Roma e era uma boa ocasião para a igreja de Filipos demonstrar o seu amor. Mas veja que aqui no verso 11, Paulo faz uma ressalva. Ele diz, digo isso não por causa da pobreza. Ou seja, isso que ele acabou de dizer, de que ele tinha se alegrado sobremaneira com a oferta que tinha chegado dos filipenses, a causa daquilo não era o fato de que ele estava vivendo uma situação de pobreza, preso. Paulo não estava angustiado, Paulo não estava desesperado, Paulo não estava se queixando, reclamando ou criticando. Então, a ponto de que quando a oferta chegou, ele então se sentiu alegre. Não. Ele já tinha aprendido a ficar alegre e viver contente antes mesmo da oferta dos filipenses chegar. E ele coloca em seguida 3 razões pelas quais ele já vivia, aprendia ou tinha a experiência de contentamento. A primeira delas é essa daqui. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Coisa importante. Paulo tinha aprendido a viver contente, a ficar satisfeito com o que ele tinha. Isso não foi uma coisa que caiu do céu no coração do apóstolo Paulo. Ele disse que aprendeu. E isso significa que houve um processo de aprendizado. Durante a sua vida, durante a sua carreira como pastor, missionário, obreiro, passando por dificuldades, momentos difíceis e às vezes também momentos de glória em que recebia ajuda, em que tinha o suficiente, Paulo aprendeu a arte do contentamento, a ficar feliz, tendo muito ou tendo pouco, passando dificuldade ou tendo mais do que necessário para a sua vida. E eu creio que essa é uma das coisas que Deus deseja nos ensinar através dessa crise que está sobre nós e que talvez ainda vá durar algum tempo, trazendo consequências severas para a economia e que, de uma forma ou de outra, vai nos alcançar. No meio de tudo isso, pode ser que nós tenhamos de passar de um estado de ter alguma coisa a reduzir o que nós temos, a termos que viver com bem menos daquilo que nós temos hoje. E algumas pessoas certamente vão passar por alguma privação. O que Deus deseja nos ensinar nisso tudo é que nós aprendamos a viver contentes com aquilo que nós temos, quer nós tenhamos em fartura, quer nós tenhamos em escassez. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quando ele tinha muito, quando ele tinha pouco, ele aprendeu como se alegrar no Senhor, como ficar satisfeito com as alternâncias das circunstâncias que acometem a natureza humana, o curso da nossa história e toda a sociedade. Eu tenho certeza que é isso que Deus também deseja nos ensinar, a não viver reclamando, criticando, angustiados, em pânico, mas com contentamento no coração, dizendo, Deus, eu te agradeço o pouco que tenho. Um dia eu já tive muito, mas agora eu tenho pouco. Mas eu te agradeço que eu ainda tenho alguma coisa para comer. Eu ainda tenho alguma coisa para trazer para os meus filhos. Eu te agradeço porque o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. É isso que Deus quer nos ensinar. E essa é a primeira razão que Paulo apresenta aqui para dizer para os filipenses que não foi por conta da oferta deles necessariamente que ele tinha se alegrado no Senhor, porque ele já tinha aprendido a viver alegre em qualquer situação. O segundo argumento, a segunda razão que ele apresenta aqui é que ele aprendeu, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, etc. Paulo aprendeu, ele sabia, ele tinha tomado consciência de como passar pelas diferentes situações da vida. Veja como ele diz aqui no meio do verso 12. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Já passei por tudo, diz o apóstolo Paulo, por todas as circunstâncias e, portanto, adquiri experiência. E agora Paulo era um crente experiente, um crente maduro, mas ele teve que passar
por tudo e por todas as circunstâncias. Deus usa cada circunstância como uma sala de aula para nos ensinar a viver na dependência dele, a viver felizes. Se Deus nos dá em abundância, se nos dá em fartura, ou se ele então permite que nós passemos por dificuldade, Deus usa cada circunstância dessa como uma sala de aula para nos ensinar a arte do contentamento. E aqui o apóstolo Paulo faz 3 contrastes para explicar o que ele está dizendo. Primeiro, ele diz que sabe viver humilhado e também sabe ser honrado. Depois ele diz, eu aprendi a viver com fartura e aprendi também a viver com fome. Eu aprendi a viver com abundância e aprendi também a ter escassez. Em todas estas coisas eu tenho experiência e eu aprendi a viver contente em todas elas. Aqui Paulo, nesses 3 contrastes, que estão dizendo basicamente a mesma coisa, ele fala dessas diferentes situações da vida. O primeiro contraste, humilhado e honrado. Quando a gente falta alguma coisa, a gente se sente humilhado, não é? Quando está passando por privação, por dificuldade, nós então enfrentamos aquele sentimento de que somos desprezados, que somos insignificantes, indignos, que ninguém olha para nós. Por outro lado, Paulo também tinha experiência de ser honrado, de receber ofertas, dádivas, presentes, ser hospedado em boas casas. Ele tinha passado por tudo isso e tudo isso Deus usou para que ele aprendesse a arte do contentamento. A mesma coisa, a fartura e também a fome, a abundância e a escassez. Volto a dizer, Deus com certeza vai usar isso que se avizinha e o que já estamos passando como sala de aula para nos ensinar a enfrentar todas as circunstâncias da vida da maneira correta. E o último ponto de Paulo aqui aponta para a força ou a origem da capacidade dele de se adaptar e de viver contente em toda qualquer situação. É o verso 13, olha aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Eis aqui o segredo do apóstolo Paulo, porque certamente você deverá estar perguntando, como é que alguém pode viver isso? Como é que alguém pode experimentar uma situação dessa e ainda ter contentamento e alegria no Senhor? A resposta é que não era do apóstolo Paulo que vinha essa força, mas essa força era uma força que vinha do Cristo que nele habitava. Cristo fortalecia o apóstolo Paulo de maneira que ele podia todas estas coisas. Essa expressão tudo aqui se refere ao que ele disse antes, aprender a viver contente, alegrar-se sobremaneira no Senhor, saber estar humilhado. Às vezes as pessoas usam esse versículo aqui, tudo posso naquele que me fortalece, entendendo da seguinte maneira, né? Eu posso fazer tudo, eu posso ter tudo, posso ter um carro do ano, posso ter um apartamento novo, posso obter tudo o que eu quero através de Deus que me fortalece. O tudo aqui tem que ser entendido à luz do contexto e significa viver uma vida alegre, contente e se adaptar às circunstâncias de acordo com a providência de Deus. E tudo isso só é possível através do poder que vem do Cristo que habita em nós. Queridos, essa é a mensagem que eu queria trazer para nós nessa devocional, de que Deus deseja que nós aprendamos a viver contentes em toda e qualquer situação. E Ele vai usar os sofrimentos que certamente estão vindo e virão sobre nós para nos ensinar isso. Portanto, nós já devemos aprender e nos preparar. Nosso contentamento vem do Cristo que em nós habita. É Ele que nos fortalece. E é nele que nós vamos encontrar alegria, descanso, tranquilidade para a nossa alma. Eu queria orar com vocês agora, pedindo que essa palavra seja usada por Deus para falar ao seu coração. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pelo exemplo do apóstolo Paulo, nós te agradecemos por essas promessas de que o Cristo vivo, o Senhor da glória, ressurreto, que habita em nós pelo Espírito Santo, ele nos dará a capacidade para nós vivermos contentes em toda e qualquer situação. Ensina-nos, ó Senhor, a nos alegrar sobremaneira no Senhor, no meio das dificuldades, no meio das angústias. Nos ajuda a dar exemplo a um mundo perdido. As pessoas estão em pânico, aterrorizadas, que elas possam ver em nós a serenidade, a tranquilidade de quem aprendeu a esperar em Deus, a descansar nas promessas de Deus e que, portanto, está satisfeito em toda e qualquer situação. Tira do nosso coração toda crítica, toda reclamação, toda queixa.
Aquieta o nosso coração, acalenta, Senhor, o nosso espírito, para que possamos dormir tranquilos, para que possamos descansar em Ti a todo momento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.